Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez para mais um vídeo aí. Antes de mais nada, pedir para se inscreverem no vídeo, né? Tocar o sininho, tá? E se concordarem, dar o like, compartilhar, tá? Para as notificações chegar para vocês, tá? Eu vou gravar um vídeo aí porque falar do simbolismo do livro de Apocalipse, né? Dos outros livros gerais, o que eu lembrar aqui. Mas eu gravei um vídeo, mas eu cancelei ele, vou fazer outro, tá? Porque eu agora vou tacar a Bíblia aqui, eu vou ler para vocês o texto, tá? Então, para vocês acompanhar depois a sua Bíblia também, tá? Para vocês não falar que eu não sei ainda colocar legenda, então eu tô aprendendo, né? Então não vai ter isso no meu vídeo, né? Mas eu vou ler aqui, depois vocês conferem na Bíblia de vocês. Se vocês quiserem pegar ela agora aí, se tiver como, né? Para ouvir, alguns não vai ter como, né? Então eu oro a Deus em nome de Cristo que dê entendimento pelo Espírito Santo, né? Para nós, para mim e para revelar para vocês o conhecimento que Deus passou para mim, eu passo para vocês e abro a mente de vocês para vocês terem compreensão, tá? Em nome de Cristo que a gente ora e agradece. Amém. Então vamos lá, ó. Vamos começar sem delongas, né? Aqui, ó. Vou ler para vocês, tá? Vou até pôr aqui que é mais fácil, né? Tá aqui a Bíblia, tá? Essa é a outra versão minha que eu tenho, tá? Aqui. O título, assunto. Tá, ó. Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, tá? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quer dizer, ó, já começa com uma bem-aventurança o livro de Apocalipse, tá? Bem-aventurado aqueles que leem e que guardam a palavra dessa profecia desse livro. E as cumpre, né? As cumpre assim. Cumprir quer dizer o quê? Que a gente guarda no coração e pratica a palavra. Toda a Bíblia a gente tem que praticar. Mas assim, é lógico que a gente é falho e não vai praticar tudo, né, irmãos? Mas aquilo que tiver ao nosso alcance com o poder do Espírito Santo em nós, aqueles que já são convertidos, vão conseguir cumprir boa parte. A gente vai ter um viés de falha, né? Porque nós somos humanos, mas lá na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda, ele vai completar a boa obra que começou em nós. Então, aos poucos, ele vai nos moldando o nosso caráter, né? Nos ensinando como a gente deve andar como cristão, né? Tá, então, vamos continuar aqui, ó. Dedicação às 7 igrejas da Ásia, tá? Eu não vou ler tudo, tá, irmãos? Porque não dá, senão o vídeo vai ficar grande. Eu vou ler só a parte que, né? Tá? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça, paz, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que primogênitos? Porque ele é o primogênito, porque foi o primeiro a ressuscitar, tá? E ele era antes de todas as coisas, e nada que existe sem ele se fez, diz lá nas outras cartas, né? Porque tudo subsiste por meio de Cristo. Então, Cristo, quando fala que Cristo lá em Gênesis, que já fala dele lá, tá? Só que de maneira figurada. Então, quer dizer que Cristo não foi criado, tá? Quando vocês leem que ele é o primogênito de toda a criação, de tudo, não é que ele foi criado, tá? Ele sempre existiu, ele foi criado em carne, que ele veio em carne, mas ele sempre existiu em espírito. E o Pai o revelou em carne
para nós vermos, nós os apóstolos que viveram na época dele, né? E aí daí para frente a gente vai passar a crer nos escritos dos apóstolos. E isso é a fé. Você crê sem ver, porque os judeus precisavam ver para crer. Então Jesus se encarnou em carne para poder mostrar que ele era o Filho de Deus. E muitos ainda não creem até hoje, né? Eles vão se converter alguns lá no tempo da grande tribulação, né? Que é nós já estamos no início das dores de parto, né? Que já começou o tempo do fim para nós. Mas a grande tribulação, quando começar mesmo, é quando começam as perseguições, né? Tá, então vamos lá, tá? A partir de Jesus Cristo, tá? A partir de Jesus Cristo, que é a testemunha, primogênito, né? Dentre os mortos, cadê? Dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a ele a glória e poder para tudo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmo que outros ultrapassaram. Quando ele fala que todo olho verá, e até o mesmo que os ultrapassaram, ele está se referindo àqueles que crucificaram ele, né, na cruz, né? Só que assim, ele não fala aqueles, que aqueles já morreram, ele fala a descendência daqueles, os filhos, né? Porque, que nem eu disse, até hoje alguns judeus não creem que Jesus veio da primeira vez, porque eles creem que eles achavam que Jesus ia para guerrear contra os romanos. Jesus veio para morrer, para dar sua vida, né? Veio como cordeiro. Só que ele vai vir a segunda vez para julgar as nações, as nações, como se fala, que eu posso dizer para vocês aqui, meus irmãos, as nações que não crê, que são ao lado do anticristo. Então ele vai julgar e condená-las, e ele vai julgar todo aquele que não crê, né? E aí é a Bíblia que está falando, tá? Então, por isso que é importante se converter e entregar a vida para Jesus. E para vocês terem entendimento da segura, né? Eu não entrei ainda no detalhe da segura, tá? Eu tô só lendo, só para vocês terem um entendimento de Apocalipse e ver que está aqui, na palavra que eu estou falando, né? Todo olho verá, até o mesmo que os passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aí ó, o que era, por que o que era? Porque ele morreu. E o que é e o que há de vir. E o que sempre foi, porque ele, antes dele vir para morrer na cruz, ele já existia, ele era o Deus, só que era a imagem de Deus invisível. Então ele se fez em carne para ser visível, para mostrar que era o Filho de Deus, e morreu e ressuscitou para confirmar isso, entendeu? Então vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e a paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, João estava preso na ilha de Patmos porque os cristãos estavam sendo perseguidos, né, irmãos? Naquela época lá. E lá, preso por causa da palavra do poder, porque Deus já havia falado para os seus servos, tá? Que eles iriam ser perseguidos porque aqueles que não creem, pelas nações, pelos governos, os tiranos, os romanos, né? E ele estava na ilha de Patmos preso lá pelos romanos, né? E lá Deus deu a revelação para ele, né? E o anjo revelou, né? Para ele. E Cristo foi revelando as coisas, e Cristo quer fazer isso com a gente também. Só que agora nós temos as escrituras, né, toda na nossa mão, e ele vai falando. Por isso que ele escreveu o livro de Apocalipse, agora nós estamos lendo, né? Então vamos lá, voltando. Na ilha de Patmos, por causa da palavra de Cristo, eu fui arrebatado em espírito no
dia do Senhor. Eu ouvi destra de minha grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. São 7 igrejas. Então, aí eu vou entrar um pouco na figura, né? Deixa eu só pôr uma... deixa eu ver aqui, peraí. Verificando aqui. A Laodiceia aqui, ó. Vou passar até uma figura para mim não esquecer o ponto que eu estava aqui. Então, o que acontece? 7 igrejas. 7 igrejas, durante o tempo, cada igreja representa uma era, um tempo do testemunho cristão na Terra, tá? E o que acontece? Cada uma delas, Cristo, eu vou pular algum texto aqui, tá, irmãos? Só vou explicar alguns, porque não dá para ler tudo aqui. Então, o que acontece? Depois vocês confiram na sua Bíblia aí. O que acontece? Cristo está falando, diz as 7 igrejas, né? E ele fazia elogios e depois tecia uma crítica. Fala assim, para uma delas, no caso assim, eu não vou ler tudo aqui, né? Mas eu vou explicar depois você lê lá. Porque uma delas, que é a primeira das igrejas, né? Ele fala que ela tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela esqueceu do primeiro amor. Então ele fala, volte e pro seu primeiro amor, né? E cada uma dessas igrejas ele vai dando críticas ou elogios e depois críticas, né? Então o que acontece? E a igreja de Laodiceia que é mais criticada, porque o que ele fala para a igreja de Laodiceia? Porque não sois frio nem quente, porque sois mornos, vou me tirar da minha boca. Tá escrito aqui, tá? Confira aí na Bíblia de vocês. Vou me tirar da minha boca. Por quê? Porque o morno dá ânsia de vômito. Se você tomar uma água morna, você sente ânsia de vômito. Se você toma gelada, não. Se você toma quente, fervendo, você não vai poder tomar, porque você vai queimar. Então você não toma. Então não vai dar ânsia de vômito. Então o morno dá ânsia de vômito. Então ele está querendo falar que a pessoa... É como se a pessoa assim... Vou te dar um exemplo. Ela diz que serve a Deus, que ele fala isso aqui, tá? Ele fala assim para a igreja de Laodiceia. Eu vou chegar na última igreja, porque aí depois vocês procuram nas outras, na sua Bíblia, quando lê Apocalipse, tá? Eu vou falar só para explicar, dar a minha explicação aqui. Porque a igreja de Laodiceia é o testemunho cristão fracassado. Então é um conjunto da cristandade hoje que tem falhado, igual falhou o povo judeu lá atrás, entendeu? Então, todos nós estamos inseridos nessa Laodiceia, tá? Só que assim, o que acontece? Ele está com vontade de vomitar, porque ela fala assim, eu tô rica, eu tô abastarda, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, né? E o Senhor Jesus fala, ele fala assim, tu és cega, tu está nu, tu está pobre. O que ele está querendo dizer? Que embora ela tenha riquezas, tá? Embora ela diga que não precisa de nada, ela precisa, porque ela está cega. Por quê? Porque ela acha que sabe de tudo, ela não sabe. Então, ele falou, compra colírios de mim, para que abras os olhos e enxergue, né? E compre roupas puras, brancas, lavadas, né? Que ele se refere assim, da conversão, para a pessoa se entregar verdadeiramente a Cristo, né? Para ter o seu corpo lavado no sangue do Cordeiro, entendeu? Porque essas igrejas estão... É aquela famosa Babilônia, né? É a falsa igreja, são os apóstatas que vão desistir no final. E aí ele faz um paralelo com a igreja de Filadélfia. Aí ele procura uma comunhão individual, irmãos. Por quê? Porque o testemunho coletivo está falhando.
Então ele fala assim: eu estou à porta e bato, né? Quem atender a porta, abrir a porta e eu entrarei e cearei com ele. Ele está fazendo uma alusão ao reino dos céus, ao paraíso, quando ele vem arrebatar a igreja, né, e individualmente os santos. Ele vai arrebatar a igreja como um todo, mas aquele que é de Filadélfia, que permanecer, porque individualmente tem alguns fora dentro da Filadélfia, mas dando um bom testemunho. Então esse é visto como dentro da Laodiceia, né? Dentro da Laodiceia dando bom testemunho. Esse individualmente é visto como tá dando um bom testemunho. Então ele, para o Senhor, ele é visto como Filadélfia. Então ele fala, sei que tem pouca força, né? Mas guardasse a palavra da minha perseverança. Ou seja, essa igreja de Filadélfia, ela não tem poder muito grande, tipo expulsar demônios, curar, essas coisas. Mas ela prega a palavra como ninguém, ela guarda a palavra no seu coração. Lembre-se que no começo, ele fala, bem-aventurado aqueles que lê a palavra desse livro, que guarda a palavra dessa profecia, né? Porque o tempo está próximo. Então, ele já está falando aqui no começo. Aí ele já transmite e ele já faz uma interligação com Laodiceia, criticando a Laodiceia e elogiando Filadélfia, entendeu? Então, ele procura uma comunhão individual para cada um, né, abrir a porta e ele ceiar, e ele entrar, né? Não está falando referente que nem muitos falam nas igrejas aí, né? Que, por exemplo, que ele está batendo na porta do seu coração para você abrir. Também. Mas não é isso. Ele está falando que ele está procurando com o testemunho da Filadélfia tá falhando, né? Do conjunto cristão, da comunhão dos cristãos que estão em estado de Laodiceia. Por quê? Porque eles estão distorcendo tudo, entendeu? E a Laodiceia é igual a Babilônia, ela é um simbolismo da grande Babilônia. E tem as outras igrejas também citadas aqui que ele elogia e faz críticas também, mas eu não vou citar todas elas. São 7 igrejas, tá? Então, a Laodiceia, ela pode se converter ainda e voltar? Pode. E ser parte de Filadélfia? Pode, mas é isso que ele chama. Ele chama, saia fora do arraial, né? Aí você pega lá no fim de Apocalipse, quase no fim, eu acho que eu vou ver mais pra frente, né? Não sei se é no capítulo 18 ou 19 ou 20, acho que é 20, quase no fim, que tem 22, acho, capítulos, né? Então tá quase no fim, né, irmãos? Deixa eu ver aqui. Vai até... Então, vai até o capítulo 22 do Apocalipse, tá vendo? Eu tô afiado, hein? Né? Então, o que acontece? Ele fala, sai daí, povo meu. E ele não se refere só à igreja católica, tá? Porque a igreja católica é a mãe. Porque tudo começou com a igreja católica. A igreja católica, o que acontece com ela? Ela, depois de Cristo, ela perseguiu os cristãos e depois ela tomou, né, na época da Inquisição Católica, ela tomou, né, o poder e tomou posse do cristianismo, né, assim, por assim dizer, né, entre aspas. E aí teve a venda de indulgências, né, que é a venda de salvação, e só quem podia pagar, comprar indulgências era quem tinha dinheiro, né? E daí veio a reforma protestante, né, de Martinho Lutero. Porque quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero era um padre, tá, da membresia lá do catolicismo, né, romano. E o que acontece? O catolicismo romano, ele abrange várias nações, tá? Ele não vem só da Itália, de Roma. Ele tem sedes por todo mundo. Aqui não tem igreja católica, na Alemanha, tudo. Só que o Brasil naquela época não existia, né, irmãos? Existiam outras nações. Então o Brasil ainda não tinha vindo a existir. Agora tá. E na Bíblia fala, aqui em Apocalipse, que alguns reinos ainda não existem, que vai existir no futuro, né? E o Brasil está num desses reinos. E uma das cabeças que vai ajudar o anticristo é a nossa nação brasileira, tá? Não sei se é nesse governo ou se é em outro, né? Não dá para saber, mas você vê que o Lula já está apoiando o Putin, né? E a nação de Putin, que
que vão se juntar e formam Magog, porque lá tem Gog e Magog. Magog são as nações que vão se juntar contra o povo de Israel, o povo judeu, tá? E o que acontece? E Gog, eu estava estudando outro dia, eu descobri, irmãos, vixe, eu fiquei abismado, porque eu estava estudando com a pessoa que eu sigo aí ele estava falando, só que nem ele percebeu, foi uma revelação que veio a mim. Só que assim, eu não sei, assim, eu não bato o martelo, mas é uma desconfiança que Gog, porque fala que Satanás seduz as nações. Satanás é um ser espiritual, ele não mostra, não dá para você ver ele, mas ele vai usar o anticristo. Então, o que que acontece? Que é um líder mundial, que é um homem, que está por trás de tudo, né? Porque o que que é um anticristo? O anticristo é quem renega Cristo. Quem é contra Cristo, entendeu? Quem é contra a palavra. Então, o que que acontece? Todos se fazem anticristo. Eu sei que rejeita a palavra do poder de Deus, que rejeita a Bíblia, né? É anticristo. Então, o anticristo, muitos têm se feito anticristo. Então, é um sistema, é um conjunto de pessoas. Só que tem um maior, que é o governante, que é o cabeça de tudo, né? E anticristo também, como eu já havia dito para vocês, é o sistema, tanto de religioso quanto o sistema mundano. E tá tudo interligado, é Babilônia, isso é Babilônia. Entendeu? Então, recapitulando aqui, o que que acontece? Nós estávamos falando aqui, até me perdi o fio da meada, né? Aí o João teve a revelação na ilha de Patmos, né? E aí o anjo revelou a João todas essas coisas aí que vai acontecer. Aí, o que eu falo de referente a Babilônia? Babilônia venceu o que, irmãos? Eu vou dividir esse vídeo, tá, em etapas, porque senão fica muito longo. Babilônia é a meretriz, que é a prostituta. Prostituta na Bíblia não quer dizer só uma mulher que deita contra o homem. Deus usa de figuras até do casamento. Por exemplo, por que Deus instituiu casamento entre um homem e uma mulher? Porque quando Deus criou Adão lá em Gênesis, criou o homem, Adão significa homem, tá? Criou, Eva tirou da costela de Adão, falou, não é bom que o homem fique só, eu vou lhe fazer uma ajudadora idônea. Aí ele tirou Eva da costela de Adão, ela saiu do pó também, mas da costela. O que acontece? Eita, já me perdi aqui, não. Dá um branco às vezes, irmão. Então, em Gênesis, isso, eu ia falar isso, lembrei. Aí em Gênesis ele já instituiu o casamento, que ela vai ser carne da sua carne. E Adão fala isso. Você é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então é um simbolismo, o casamento é uma figura para simbolizar que a igreja é a noiva de Cristo. Então, é por isso que o homem pode ter só uma mulher, entendeu? Porque ele não pode fazer uma carne com várias mulheres. É uma só esposa. Então, e por isso que Cristo fala da falsa noiva, porque só pode ter uma noiva, a verdadeira igreja, que é o membro do corpo de Cristo, entendeu? Cada crente, cada que crê na obra de Cristo na cruz, do Calvário, na morte e ressurreição, que ele derramou os pecados, derramou o sangue pelos nossos pecados. Eu estou falando rápido assim porque para não ficar muito longo, tá? Quem crê nisso, então já passa a ser membro do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, e forma a igreja, tá? A reunião dos santos, que é chamada de de assembleia, aliás. Que assembleia é reuniões, congregação é ajuntamento, tá? Então, o que acontece? Essa é a igreja verdadeira, e que anda nos preceitos e caminhos da palavra de Deus. Tem muitos aí que frequentam religiões e não andam obedecendo a palavra de Deus. Já estão falando que tem que prescrever a Bíblia, que tem que adaptar a Bíblia aos tempos modernos, ao mundo caído, né? Então, o que acontece? Tudo isso é Babilônia, entendeu? É meretriz, porque é como se... E as pessoas adoram ídolos, né, em algumas igrejas, e se a protestante, que é chamada evangélicas, elas, que eu falei aqui que partiu de Martinho Lutero lá atrás, né? Antes de Cristo não, depois de Cristo, da Inquisição da Igreja Católica, né? O que acontece? Ela como que eu ia dizer? Ixi, tá me dando branco aqui, irmãos. Acho que eu tô ficando caduco aqui já.
Então a falsa noiva, né? A Babilônia. Muitos vão na igreja e não obedecem a palavra. Então fala que é cristão. Então é desses que Cristo está falando. Porque a verdadeira igreja tem a Laodiceia e tem a Filadélfia. A verdadeira igreja que vai permanecer é a Filadélfia. É a que tem pouca força, é que não expulsa demônio, não faz grandes coisas, grandes milagres, mas ele guarda a palavra da perseverança, do poder de Deus e a cumpre. E aí, qual que é a palavra? Você sendo fiel, você vai ser uma pessoa justa com as pessoas, vai ser humilde, vai ser como se fala, você vai ser verdadeiro, sincero e para com Deus. Isso também que é adorar em espírito e verdade, tá? Que Deus fala lá para a mulher samaritana lá em João, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, porque eles vão ser, o reino de Deus tá dentro de vós. Jesus fala para Nicodemos e fala para outros, é preciso nascer de novo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, tá? Que eu já tinha feito, mas eu tive que apagar. Porque eu tenho que revisar tudo, né, irmão? Senão eu falo besteira. E não é que eu falo besteira, é que a internet tem travado aí, não sei porquê. Então eu tenho que refazer os vídeos. Mas enfim, então ele está falando da falsa noiva, entendeu? De Laodiceia. Então quando ele cita prostituta, ele quer dizer a mesma coisa que ele falou lá com... não sei se foi Isaías ou se foi outro, acho que foi Oséias, que ele falou, pega uma mulher de prostituição e casa. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ele que ela ia trair ele com vários homens. E Deus queria mostrar como figura para Oséias que como que Deus se sentia quando o povo dele lá de Jerusalém adorava ídolos e adorava imagem, porque você estava traindo a Deus, entendeu? Hoje os nossos ídolos, porque é isso que eu ia falar, a igreja protestante chamada evangélica só tirou os ídolos de gesso que a igreja católica adora, mas elas são filhas da igreja católica, ela partiu de lá, entendeu? E depois saiu do meio da igreja católica e foi fundado o protestantismo, né? Que é as chamadas igrejas evangélicas. Mas Deus não mandou ninguém construir templo, mas depois da morte de Cristo, porque Jesus falou lá no pros como chama? Para os religiosos, que ele vai derrubar esse templo e vai construir em 3 dias. Aí os religiosos, os fariseus falou, mas nós levamos 40 anos para construir esse templo, você vai erguer esse templo apenas em 3 dias. Mas ele estava falando do corpo dele, que ele ia morrer, ia ressuscitar, e a partir dali ele ia morar dentro de cada cristão, então através do Espírito Santo. Então é mais ou menos isso. Eu vou dar uma parada no vídeo aqui e vou reiniciar, tá? Vocês veem o vídeo que eu vou mandar 2 ou 3 interligados, o mesmo assunto, tá? Irmãos, só um minuto.